Oi pessoal, hoje eu tô aqui com a Sheila, advogada, que vai tirar algumas dúvidas sobre o coronavírus e festas de casamento, sobre contratos de festas de casamento. Sheila, tudo bem? Obrigado, Tudo bom, viu, por gente? ter aceitado aí para tirar essas dúvidas da gente. O grande problema é, tenho um contrato assinado, tô com a festa marcada e por causa desse vírus, e agora? O que eu faço? Eu posso cancelar? Eu tenho esse direito? Eu vou conseguir meu dinheiro de volta? Não? Por favor. A gente tem essa questão do coronavírus, né? E o coronavírus, ele é um evento da natureza, né? Que aconteceu, é imprevisível e isso está previsto dentro da lei. A lei classifica essas situações como caso fortuito de força maior. Então, o que acontece? O cancelamento, ele pode vir sim por parte do consumidor e ele pode vir sim também por parte do fornecedor. Quando ele vier por parte do fornecedor e ele vier com a justificativa do coronavírus, né, ele pode vir sem a necessidade de ressarcimento. E aí ele tem duas consequências. Ele tem a consequência jurídica, que pode ser levada para um ato extremo, que fala assim, olha, a lei permite que eu cancele sem ter ressarcimento, porque eu vou justificar como caso fortuito ou de força maior. E a gente tem também um lado que é o lado razoável, que é o lado de mercado. Porque o caso fortuito e força maior, a gente fala de grandes desastres, né? Um terremoto ou um grande raio que a gente aconteceu. sempre fala que não acontece no Brasil, né? Não, no Brasil não tem. Mas às vezes, né, o imprevisível é sempre imprevisível. Mas a questão é que o coronavírus, ele não é uma coisa super rápida que aconteceu do dia pra noite. A gente sabe que ele tá vindo de pouquinho em pouquinho, né? Então, assim, é razoável que nesse cenário o seu fornecedor negocie com você algumas questões. Então, hoje a gente tem Sejus, que hoje a gente tem as ODRs, hoje a gente tem plataformas de consumidor.gov. Para o consumidor, em caso de abuso do fornecedor, denuncie e tente fazer uma negociação. Entendi. Então, eu como noiva, eu consigo, se o fornecedor ele não tiver maleável comigo, não tiver entendendo, por exemplo, tem muito idoso no meu casamento, que é um grupo de risco. Então, tem como eu procurar agências que possam me ajudar nessa negociação. Sim. Existe um site que é o do consumidor.gov, você pode colocar no Google, né? E existe agora uma novidade na legislação que são as ODRs, Online Dispute Resolutions, que é uma grande novidade onde você pode, via mediação e via acordos, online resolver esse tipo de disputa. Que então, é muito mais fácil, né? Mais simples. Muito mais fácil, né? Com custo muito menor. Então, hoje em dia, você, ao invés de ter aquele perfil litigante, vamos lá, vamos processar, você pode tentar resolver com o seu fornecedor via online da melhor forma possível. Então, a sugestão é, sim, a gente tem como brigar por isso, vamos dizer assim, né? Via judicial, mas você tem outros meios que a lei hoje está disponibilizando de resolver de uma forma mais razoável. Mais passiva, né? Exato. Então, assim, para eu entender, até falar para as meninas, o fornecedor, ele não é obrigado a devolver o dinheiro, porque ele, teoricamente, ele está protegido, né? Porque ele já fez um trabalho durante vários meses para o seu casamento acontecer. Isso. Seria mais ou menos isso. Em relação ao coronavírus, sim. Tá. Agora, pode ser que algum juiz diga algo diferente? Pode, né? Porque a gente fala que de bolsa de mulher e cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai sair. Mas a lei prevê que especificamente nesse caso do coronavírus, ele vai ser classificado como caso fortuito força maior. Em qualquer outra situação a gente ia dar outra resposta, mas esse caso do coronavírus, então, infelizmente... A melhor maneira é você tentar conversar com esse fornecedor, ver se ele entende o seu lado, se vocês conseguem, se vocês vão conseguir mudar essa data, colocar mais pra frente e tentar entender também o lado do fornecedor que está há tanto tempo trabalhando para o seu evento acontecer da forma como você sempre sonhou. Então a gente tem que ter calma, né, nessa hora, ter tranquilidade. Negociar, tentar ser razoável, ter paciência, entender que é um momento que está difícil para todo mundo. Né? Isso é verdade, gente. Então, noivas, respirem que tudo vai dar certo. O que eu queria perguntar também é sobre a lua de mel. Que tem gente que já está com passagem comprada, hotel reservado, e a gente entra no hotéis.com, tá lá que
você compra o pacote mais barato que não tem cancelamento gratuito. E aí? O que eu faço? Olha, com relação especificamente aos voos, tá? Com relação a voo, passagem, lua de mel, a gente tem aí duas questões a serem analisadas. Primeiro, o destino, né? Essa lua de mel, ela tem um destino doméstico ou ela tem um destino internacional? Por quê? Porque no viés jurídico, quando a gente está falando de um destino nacional, a gente vai ter o tratamento da legislação brasileira. E quando a gente está falando de um destino internacional, a gente vai ter um viés de uma legislação internacional. Ou seja, tem vários países aí. Exato. Então, não tem como a gente falar que um tratamento para um voo que parte do Brasil para outro lugar do Brasil vai ser o mesmo tratamento de um voo do Brasil que parte para a Itália, né? Ou de um voo do Brasil que parte para os Estados Unidos ou para a China, porque quando eu estou tratando com a China eu tenho uma legislação, com os Estados Unidos eu tenho outra. Nossa, então, gente do céu. É uma questão a se verificar caso a caso. Porém, né, para não ficar sem resposta, eu acredito firmemente, de acordo com alguns clientes meus que têm esse problema de agendamento de pacote. Eu tenho um cliente aqui no escritório que ele agendou uma excursão para vários outros clientes e ele conseguiu negociar o reagendamento dessa excursão para uma data indeterminada por causa do coronavírus. Essa excursão seria uma excursão para Roma. Quer dizer, foi uma conversa com essa agência que eles entenderam a situação e aceitaram alterar essa data. Exato. Então a gente tem assim duas questões. A gente tem a lei, mas a lei ela serve para quando a gente não tem razoabilidade para resolver os problemas. Quando a gente não conversa. Exato. Então, quando eu aplico a lei, quando eu não consigo me resolver, se nós brigarmos e a gente não conseguir lidar com isso, alguém vai ter que resolver o nosso problema, concorda? É aí que eu uso a lei. Então, se a gente conseguisse resolver antes, eu não preciso chamar a lei. É assim que funciona no caso entre particulares, é assim que funciona também no caso entre nações. Então, como a gente está falando de uma pandemia, né, já está classificado como uma pandemia, aqui é uma especulação minha, mas eu acredito fortemente que vão vir políticas para tratar de como isso vai acontecer a nível global, esse tratamento de voos internacionais, mas isso é um assunto bem complexo. Eu acredito que a sua lua de mel vai ter que esperar alguma política internacional se manifestar. Então, gente, enquanto isso, a melhor forma é entrar em contato com a agência, o site que você comprou, para identificar se você consegue alterar isso ou não. E caso não consiga, daí tem que entrar com um advogado, alguém aí te ajudando, né? Sheila, muito obrigado. Obrigada eu acho que você conseguiu tirar várias dúvidas aqui. E, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários, que daí eu volto a falar com a Sheila, tá? Obrigada, então, gente. Segurem o coração e até mais.